Olá, amigos corretores de seguros. Estamos aqui mais um dia com o Sim Pode Ouvir. Hoje, no programa Parcerias, a gente vai receber um parceiro nosso, o Grupo Vila Velha. Meu nome é Rebeca Gabriele e sou jornalista do Sincor São Paulo. Para começar, então, estamos aqui hoje com o Rômulo Macedo, engenheiro de segurança do trabalho na Vila Velha, e Antônio Fal, diretor de normas e laudos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Rebeca. É um prazer estar falando com vocês aqui no Sim Pode Ouvir, tá? Então... Eu também queria agradecer em nome do Grupo Vila Velha, principalmente da parte da Vila Velha Serviços. É com isso que a gente vai atuar com os corretores de São Paulo. Prazer é nosso receber vocês aqui. Então, vamos começar. Rômulo, primeiro eu vou falar com o Rômulo. Rômulo, como você começou na Vila Velha? Então, eu não sou daqui de São Paulo, né? Estou na Vila Velha há 3 anos, quase 3 anos, e vim de Natal, né? E vim passear em São Paulo e gostei de estar passeando por aqui e resolvi mandar um currículo. E aí esse senhor que está aqui do meu lado resolveu me dar essa chance. E aí nós estamos, hoje estou quase completando 3 anos de Vila Velha, né? E atuando nessa área, na área de laudos, né? Desses 3 anos para cá foram muitos desafios, né? Que a gente passou por toda a implantação de alguns programas que a gente até vai falar hoje, como o PGR, como o próprio E-Social. Então a história é basicamente isso, essa história que a gente vai construindo há quase 3 anos aí. E Antônio, como você começou na Vila Velha? Há 10 anos atrás, fui convidado pelo hoje o nosso CEO William para participar do grupo, aceitei e aos poucos fui aprendendo todo o processo e hoje eu comando essa moçada aí que está bem antenada com o que está acontecendo. Então estão há um bom tempo juntos já, né? Um bom né? tempo. Já passamos pela fase da pandemia, né? Eu entrei em 2021, então entrei em fevereiro de 2021, então bem no período ali pandêmico, então passou uma boa parte em casa, sem conhecer ninguém, só através do Teams, né, das mídias. E aí, dos últimos, acho que 1 ano para cá, a gente está mais presencial lá na Vila Velha. E aí, digamos que começamos a conhecer mais pessoalmente nossos colegas lá. Rômulo, você pode explicar para a gente um pouco mais sobre essa parceria firmada entre Vila Velha e Sincor São Paulo? Então, a parceria ela gira em torno dos atendimentos de toda a parte ocupacional, né? A parte ocupacional envolve todas as normas regulamentadoras e aí, principalmente a NR1, que é a norma que traça todas as diretrizes de programa de gerenciamento de risco, né? E a parte do uso ocupacional da saúde ocupacional, que aí é de fato os ASUS, né? Então, essa parceria que a gente está propondo para o Sincor, né, envolve muito o atendimento a essas normas regulamentadoras, tanto a norma que envolve PGR, como a norma que envolve os exames que são necessários e são importantes que sejam periódicos, né? E além de outros pontos como questões previdenciárias, né, através de um programa específico que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Então essa parceria envolve esse tripé, digamos assim, né? Programa de gerenciamento de risco, laudo técnico das condições ambientais de trabalho e a parte de saúde, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o famoso PCMSO, que ele determina os ASUS dos trabalhadores. O assunto, a questão de segurança do trabalho, é muito falado em corretoras de grande porte, mas muitas das vezes a gente vê que as corretoras de pequeno porte não se atentam muito a essa questão. Essas corretoras precisam estar atentas a isso, certo? Precisam, principalmente a parte de saúde, né? Porque, como eu falei, todos os exames, né, ocupacionais, eles são periódicos. O mínimo necessário que um trabalhador ele precisa fazer exame é a cada 2 anos. Então, mas outros exames são necessários, por exemplo, exame admissional, exame demissional, até o de retorno ao trabalho. Então, uma situação hipotética, uma trabalhadora que precisa ser afastada por dar à luz, por gravidez, né?
Ao retornar ao trabalho, ela precisa fazer o exame de retorno ao trabalho. Então, mesmo as pequenas corretoras, elas não estão aquém dessa parte da lei. Tá? Então, é importante se atentar a isso mesmo para essas pequenas empresas. Tá? Todos esses exames são necessários. Tá, quais são os principais problemas relacionados a RH e segurança do trabalho que vocês veem bastante na questão quando atendem um cliente? Então, a maioria dos clientes, né, a parte do RH, ele tem dificuldade de atender essa parte de normas, né, porque justamente caindo nisso que a gente conversou, deles saberem o que é necessário ou não e qual é a lógica. Né? Por exemplo, eu convencionei que ao contratar um funcionário eu preciso fazer o exame admissional. Né? Mas, por exemplo, quando eu faço uma mudança de função, será que existe a necessidade de eu fazer um exame para mudança de função ou não? Muitos deles acham que não, mas existe essa obrigatoriedade. Né? Mesmo em situações de quando eu preciso demitir um funcionário, eu preciso fazer o exame demissional. Porque é o que eu sempre falo, né? Essa parte da saúde do trabalhador, né? Toda essa parte que envolve os ASO, o PCMSO, também o PGR, né? Que é a parte de risco, você nada mais está contando para todos, para o governo, para o trabalhador, né? Para a empresa, o histórico laboral daquele funcionário. Então, quando eu faço os ASOs periodicamente, o ASO admissional, o ASO demissional, eu sei exatamente a saúde do trabalhador, né, quando ele entra na empresa, durante todo o período que ele passa trabalhando dentro daquela empresa, seja 1, 2, 10, 20, 40 anos, e quando ele sai, qual é a saúde dele. E aí, principalmente, saber se a saúde desse trabalhador é a mesma de quando ele entrou, ou se mudou, né, que é normal que com o tempo a gente desenvolva algum tipo de doença, mas que essa doença está ou não relacionada ao meu trabalho. Então, basicamente, o que a gente está discutindo aqui hoje é relacionado ao histórico desse trabalhador. E o ambiente de trabalho também, né, Romulo? Exato. Então, tudo isso nessa correlação que existe, o Fal falou muito bem, né? Que aquele ambiente de trabalho, o que ele está alterando ou não na saúde do meu trabalhador. Né? E, por exemplo, eu sei que num ambiente que tem condições ideais, eu trabalho numa corretora que a mesa é adequada, a cadeira é adequada, então a tendência desse trabalhador desenvolver algum problema, que é muito comum em corretoras, né, escritórios em geral, que é problema ortopédico, de coluna e por aí vai. Isso é o mais comum. A probabilidade de desenvolver uma doença desse tipo diminui. Né? Mas aí, hoje em dia, o que a gente observa? Né? Que trabalhador não está mais no escritório. Né? Tem muitas corretoras, elas adotam o sistema híbrido ou o sistema 100% home office. E aí eu pergunto, a gente sempre se questiona, poxa, e esse trabalhador? Qual é a condição que esse trabalhador está desempenhando seu papel? Né? Está ali 8 horas do seu dia trabalhando. Será que a mesa dele é adequada? O que a gente observa? Que a maioria desses trabalhadores está lá na mesa da cozinha, né? Na mesa de jantar, naquela cadeira de jantar e em uma condição inadequada. Né? Então, eu acho que isso é a grande preocupação que hoje, né, o corretor em si ele tem que começar a ter. Porque lá no futuro, daqui a alguns anos, começam a aparecer o que aparece já muito hoje, que é afastamento. Né? Afastamento de um trabalhador que desenvolveu algum problema na coluna e às vezes precisa fazer, por exemplo, uma cirurgia de hérnia. Né? E aí como o Fal falou, né? A gente fazer todo o levantamento do ambiente e saber o que aquele trabalhador pode desenvolver de doença para dar esse amparo, né? Para dar esse conhecimento para a parte médica, esse é talvez o mais importante dessa discussão. E um laudo também que ele ajuda, recomenda que faça algumas alterações simples que vai melhorar o ambiente de trabalho e até a função dele desenvolve melhor, entendeu? São coisas pequenas para o escritório, né? Mas são necessárias que sejam feitas. Como você bem falou, né? Às vezes só por exemplo, um encosto de pé, né? Um descanso de punho, né? Uma luz, né? Uma luz adequada. O encosto também da coluna, Exato. inclusive, porque eu passo em quiropraxista, mas uma das coisas que assim eles comentam bastante é que, inclusive, o pós-pandemia
trouxe bastante problema, assim, do trabalhador em casa trabalhando, e após isso, a questão da coluna tá muito desgastada, você ficar cruzando o joelho, fazendo perninha de índio para sentar, você com a mesa mais baixa do que o seu rosto, e aí você se curvando muito para enxergar o aparelho que está muito longe. Então, acredito que essa questão também no pós-pandemia também apareceu bastante problema com... Com certeza. Porque assim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, do nada você precisou enviar o seu trabalhador para casa, né? E aquela estrutura que você tinha na tua corretora, né, você passou a não necessariamente ter na casa do trabalhador. E aí a gente percebe, né, já nos acompanhamentos que nós fazemos hoje de trabalhadores, né, que aumentou muito o caso de pessoas com algum tipo de problema ortopédico, né, justamente por isso. Porque será que a cadeira que ele está usando lá no escritório é uma cadeira adequada, mas será que na casa dele está adequada? Né? Isso tudo aí a gente observa que já hoje, já pouco tempo depois de ter passado, né, por pouco tempo dessa nova realidade, né, já começa a ter reflexos. Então, é isso que o corretor deve começar a se atentar. E aí o Fábio tocou num ponto muito importante, porque às vezes uma luz adequada, né, ela já pode ser o suficiente para eu ter um melhor desempenho no meu trabalho, né? Isso tudo influencia no escritório, então a gente não pode pensar que na casa da pessoa também não vai influenciar, né? Porque no escritório a gente passou a vida toda pensando nessa parte ergonômica da coisa. Ah, não, eu preciso ter uma luz branca, eu preciso ter um local arejado, numa temperatura específica, mas aí o pessoal foi para casa, né? E aí isso também tem que ser levado, esses conceitos para lá. Né? E aí, através de um laudo, né, como por exemplo o PGR, é que a gente consegue levantar essa informação, né, se aquilo ali está adequado. E aí, como eu falei, a nossa proposta é entregar um laudo que consiga avaliar na casa da pessoa, né, através de um questionário que a gente envia, e aí a gente faz todo o tratamento de dados desse questionário e emite, como o Fábio falou, recomendações que podem ser recomendações simples, né, que para um empregador vai sair muito mais barato do que eu perder um trabalhador por algumas semanas, por exemplo, por um afastamento. Sim. Eu vi também que vocês fazem contratação de laudos e exames médicos, isso tudo é incluído na parceria, né, do Sincor São Paulo com a Vila Velha. Elaboração de programas de saúde e segurança do trabalho, que é o SST. Programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR que você acabou de comentar. Laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, que é o LTCAT. Programa de controle médico de saúde ocupacional, PCMSO. E além de outros serviços relacionados à segurança contra incêndio e treinamentos. Então, assim, é uma gama muito grande que o associado, contratando esse serviço, consegue ter, né? Você quer falar sobre isso? Não, sim. Nós preparamos assim, um programa para o Sincor e para os seus associados, de uma forma que justa, com um preço muito bom para os associados, e para aqueles que queiram se associar, vai também ser contemplado com descontos que a gente dá só para os associados. Mas assim, é um negócio assim, foi bem feito para que o custo seja bom para todo mundo, entendeu? E acima de tudo que essa empresa, né, essa corretora, ela consiga atender as regras que são necessárias para essa área, né? Como você falou, a gente está falando do PGR e do LTCAT, que são laudos, né, que a gente emite, que vai avaliar toda a parte de riscos, a parte de ambiente como um todo, e a parte do PCMSO, que é a parte dos exames, né, que é a parte de saúde do trabalhador. Então, a gente conseguiu contemplar, né, nessa proposta para o Sincor, ferramentas que são fundamentais e importantes e necessárias para que a empresa esteja em acordo com as obrigações que ela tem com relação à norma, né, com toda a parte de segurança e saúde do trabalho. Então, quando a gente está falando de PGR e LTCAT, né, são dois programas que eles são de legislações diferentes, inclusive. O PGR ele faz parte da legislação trabalhista, e o LTCAT faz parte da legislação previdenciária. E aí, se a gente for pegar lá, acredito que a gente vai falar um pouco sobre a parte do e-social, né? Hoje o e-social ele é muito voltado, principalmente essa parte de ambiente e risco, é muito voltado para o previdenciário. E é fácil para a gente entender por quê, né?
A gente tem uma previdência social que ela está quebrada há décadas, né? E o governo criou um mecanismo que eles conseguem fazer fiscalização e aplicar multas, inclusive, dessa parte previdenciária, tudo por sistema. Então, atender através desses 2 programas, PGR e LT-CAT, né, a gente evita situações como essa. É preventivo, né? Exato. Então, eu já consigo prevenir, né, prever que não tenha nenhum tipo de problema nesse sentido. Tá? E comentando sobre o e-social, o que seria esses arquivos enviados ao e-social para, assim como eu, pessoas que não estão tão assim nessa parte burocrática e questão de documentação? Então, é importante saber que o e-social não é uma coisa nova, né? O pessoal de RH já lida com isso já há alguns anos. A parte de segurança e saúde do trabalho, ela passou a ser obrigatória a partir de janeiro desse ano, né, para os grupos que a maioria das corretoras fazem parte, que são o grupo 2, que a gente chama, que são empresas que têm faturamento menor que 78 milhões ao ano. Então, o que é o e-social? O e-social é um sistema de fiscalização, né, e de toda a parte de escrituração financeira, previdenciária e trabalhista, onde eu alimento as plataformas do governo com essas informações. Então, por exemplo, se hoje eu faço a contratação de um empregado, eu necessariamente preciso informar através de um evento lá do e-social que eu estou contratando aquele funcionário. Então, eu mando lá para o governo toda a parte de folha, os dados do trabalhador, CPF, matrícula e por aí vai. Então, isso eu estou mandando o tempo inteiro. Ao contratar um funcionário, eu já estou mandando. Aí é onde entra a parte do SST, né? A parte do SST, ela entra posteriormente à contratação. Então, aquilo que a gente falou no início sobre exames, né? Quando eu faço a contratação de um funcionário, necessariamente, obrigatoriamente, ela tem que vir acompanhada do exame admissional, né? Existe um evento específico que trata a parte do ASO, que trata a parte de saúde, que é o evento 2220. Cada evento tem uma numeração específica. E aí, automaticamente, eu já faço a contratação, tenho que fazer o exame admissional, né? E aí eu vou compondo esse histórico do trabalhador, né? Quando eu faço uma mudança de função, existe um evento específico para isso. Um funcionário que ele vai ser afastado, existe um evento também específico para isso. Então, é importante que a gente entenda, de uma vez por todas, né, que tudo isso que eu estou falando é totalmente fiscalizável, né, por lógica. Por que eu falo isso? Porque o governo ele entende, existe uma lei que fala que quando você faz uma contratação, você tem que fazer o exame admissional. Se eu envio a contratação, passou 1 ano, passou 2, passou 3 e nunca mandei nenhum exame, está faltando uma lacuna ali. Então, nesse histórico que eu estou montando, essas pastinhas que eu estou colocando lá no sistema do governo, a fiscalização é puramente por lógica. E sem falar que para fazer um exame, o médico tem que conhecer onde que ele trabalha. É por isso que a gente tem o nosso PGR. Isso. Primeiro o PGR, depois o exame, para que ele possa avaliar o funcionário na admissão. Exato. Então, sempre existe também essa regra, né, que primeiro eu tenho que saber aquele ambiente, as condições daquele ambiente, e aí, através disso, o médico vai determinar quais os exames são necessários para aquela atividade. Tá? Então, como eu falei, são regras que elas são em cadeia, né? E aí, por ser em cadeia e dessa forma, é fácil para o governo fiscalizar e aplicar multas, por exemplo, né? A gente está falando de multas que elas podem chegar a 4, 6 mil reais. E temos prazos também, né, Romulo? Exato, e é importante também dizer isso, que também nós temos prazos. Então, por exemplo, se um trabalhador foi contratado hoje, né, essa empresa tem que fazer o exame desse trabalhador e ela sempre vai ter até o 15º dia do mês subsequente para fazer o envio desse exame, ou seja, toda a parte de resultados, quais são os exames que ele fez, ele sempre vai ter um prazo específico. Então, passou desse prazo, ele é passível de tomar multa. Tá? Uhum. Então, essas multas aí já estão começando a ser aplicadas, né, e podem chegar a ser salgadas para uma empresa pequena. Então, é um tipo de coisa que não vale a pena a gente errar, né? Já que você falou de multas, quais seriam as implicações de uma corretora não realizar esses serviços, sejam eles com uma terceirizada
ou dentro da própria empresa alguém estar nessa área e fazer? Quais seriam essas implicações? Assim, primeiro existem algumas regras que não é qualquer pessoa que vai poder fazer. Né? Por exemplo, se a gente falar do LTCAT, só quem vai poder assinar o LTCAT é um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Né? A parte de ASO, de exames, obviamente, só o médico. Então, assim, como é que se aplica essas multas? Né? Eu sempre falo que essas multas elas não foram criadas agora. Essas multas foram criadas lá na década de 70, né? Quando o governo criou toda a parte de legislação de norma. Então, o que é que o governo fez? Né? Olha, as multas elas já existem, então a gente vai olhar as normas que determinam as multas. Né? E aí, essa falta de aplicação, né? Por exemplo, eu deixei de fazer um exame. Existe um item específico da NR28, que é ela que determina as multas, existe um item específico que vai determinar qual o valor daquela multa. É daí que sai esse valor que eu falei, entre 400 até 4 mil reais, por exemplo, pelo não envio de um exame. Né? Então, tudo isso já existe uma ferramenta, né? Na verdade, existe desde a década de 70, essa ferramenta que aplica a multa e que determina quais os valores dessas multas. Tá? E aí é por isso que é tão importante para o trabalhador. O que mudou de fato, né, de alguns anos para cá, é a forma como eu fiscalizo. Porque eu sempre falo que antes a fiscalização era puramente passiva. Eu estava lá na minha empresa passivamente esperando, por exemplo, uma fiscalização, que nunca viria. Né? Dificilmente chega a fiscalização numa corretora, por exemplo. Hoje ela é puramente ativa, porque sou eu que estou enviando aquela informação para o governo ou deixando de enviar. Então, o fato de eu também estar deixando de enviar, né, é aquilo que eu falei, eu estou deixando de preencher uma lacuna que é obrigatória. E, por lógica, o governo consegue fiscalizar e aplicar a multa. Né? Então, esse acho, talvez a grande chave da discussão, né, talvez a grande chave do que é o E-Social que vai representar para uma empresa. Como eu falei, a obrigatoriedade em si começou a partir de janeiro desse ano. Né? Então, assim, quem nunca fez, por exemplo, algum exame ocupacional de um trabalhador, é importante que, pelo menos até daqui o ano que vem, realize esse exame e faça a transmissão desses eventos que a gente chama, né, o 2220, o 2240, que é a parte de riscos, faça a transmissão desses eventos para o governo, justamente para você compor o histórico laboral desse trabalhador. Você já compõe o histórico laboral do trabalhador obrigatoriamente com salário, com carga horária, etc. Sim. Agora é obrigatório compor com a parte de segurança do trabalho também. E, Rômulo, explica melhor assim, quem é que tem que transmitir? Quem é que tem que passar para o governo essa informação? Isso. Além de quem é que tem que transmitir, é importante saber como que vai transmitir. Né? A gente está falando de dados. Né? Então, o governo ele recebe esses dados através de softwares. Né? Hoje já acontece assim, existem inúmeros softwares que fazem a parte de folhas. Né? Então, precisou desenvolver esses softwares para começar a fazer a parte de SST. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um exame específico, um ASO, né? Se o resultado deu apto ou inapto, quais foram os exames que são feitos, eu mando tudo isso através de softwares. E o legal é que as empresas, né, da nossa área precisou se mexer. Precisou começar a pensar em desenvolver coisas, desenvolver softwares para poder enviar isso, né? Porque, como o Fal falou, essa obrigatoriedade de envio, né? Se a gente for pegar especificamente da lei, a obrigatoriedade de envio é do empregador. Só que existe a possibilidade de eu delegar essas obrigatoriedades, que aí é o que a maioria das empresas hoje fazem, né? Que é o quê? Uma procuração. Eu, através de uma procuração lá no ECAC, né, eu delego essa obrigatoriedade de fazer o envio, de alimentar o governo com essas informações. Só de SST. Isso. Então, hoje, né, lá na Vila Velha, nós temos um software específico. Um portal, né? Um portal. Que eu sempre falo que é um portal que foi desenvolvido para pequenas empresas. É importante a gente falar que a Vila Velha Serviços, ela é uma empresa que ela tem como foco pequenas empresas. Eu posso falar sem medo nenhum que 80% dos nossos clientes são empresas de 1 até 6 funcionários. Então, é muito próximo do que é a maioria das corretoras. Né? E nós desenvolvemos esse software junto com o RH dessas empresas, né, para facilitar ao máximo esse tipo de cliente. Então, hoje a gente tem um software, uma plataforma, que ela envia todas essas informações para o governo. Então, como é que funciona? Só para exemplificar o roteiro, né? A gente faz aquela parte dos ambiental, né? Que avaliação PGR.
né? Esse PGR, ele cria um evento, que é o 2240, que é a parte de risco como um todo. Logo em seguida, é gerado toda a parte de exames, né, a parte do PCMSO. E aí o ASO em si, né, ele gera também um evento, que é o 2220. Então, todo o processo funciona assim. A gente faz o laudo, gera os eventos e transmite para o governo. Então, através de procuração, a gente vai lá e faz essa transmissão. Então, no caso, você comentou, eu envio os documentos. Então, no caso, se o associado contratar com a Vila Velha, quem irá enviar esses documentos será a Vila Velha. Exato. Ah, Desde que ele nos dê uma procuração. sim. E esse sistema, essa plataforma de transmissão para o social, já faz parte desse pacote sem custo Sim. nenhum. É totalmente gratuito. Eu acho que eu desconheço alguma outra empresa, eu não estou dizendo que não existe, mas eu desconheço alguma outra empresa que não cobra absolutamente nada para fazer a transmissão desses eventos do e-social. Né? Eu sempre falo que a plataforma é do cliente. Isso. Inclusive lá ele tem toda a flexibilidade que ele quiser. Por exemplo, Rômulo, não, eu não quero que vocês transmitam, eu quero eu fazer essa transmissão. Sem problema nenhum, você pode fazer tudo isso por lá. Né? E a gente, toda essa parte de transmissão, ela depende de certificados digitais, né? Pode ser o certificado digital do tipo A1 ou A3. E qualquer um dos dois certificados, se você tiver na sua corretora, você pode usar para transmitir. Obviamente, você pode dar procuração para que eu faça esse trabalho para você. E o legal é que a gente tem um controle muito grande do que a gente está transmitindo. Porque não adianta eu vir aqui falar de toda essa parte de obrigatoriedade e não dar uma segurança para o meu cliente dizer que eu estou fazendo esse trabalho, né? De eu estar deixando de fazer esse trabalho. E a gente tem um controle muito forte de tudo que a gente está transmitindo lá. E responsabilidade. E né? muita responsabilidade. Assim, por mais que a obrigatoriedade começou em 2023, né, de 1º de janeiro, como eu falei, mas a possibilidade de enviar começou em 10 de janeiro de 2022. Nesses últimos anos para cá, 2022 para cá, né, mais de um ano, nós já fizemos mais de 300 mil transmissões para o governo. Então, é muita coisa que a gente está mandando lá para o governo e, como o Fá falou, com muita responsabilidade, com muito cuidado do que a gente está mandando, porque a gente sabe que isso pode implicar algumas outras coisas para o nosso cliente. Então, assim, E lembrando, assim, quando ele fala 300 mil. 300 mil. Uma empresa tem 5 funcionários, mas são 5. PGR. 5 de 300 isso. mil, né? E vai indo, sem parar. Assim, você pode fazer 4, 5 exames. Isso. Cada exame é um evento. Vai uma informação. Exato. Então, imagina assim, uma empresa contratou um funcionário, é um evento. Fez o periódico com meus 5 funcionários, são 5 eventos. Fez um demissional em algum momento, mais um. Uma funcionária que fez um retorno de trabalho porque ela estava grávida e voltou, mais um evento. Então, tudo isso vai compondo. Né? Esses 300 mil vai sendo compondo por esses tipos de situações. Fizemos um PGR, outro evento. E assim, esses eventos que a gente está falando é sempre por pessoa. É sempre aquele empregado, é um evento específico. Eu estou compondo o histórico de cada funcionário. Né? Então, se tiver 5, sempre vai ser 5, vai ser um para cada. A menos que ele não faça, por exemplo, o exame. Né? Mas sempre vai ser um de cada. Então, é melhor prevenir do que remediar. Melhor você pagar no nosso benefício, que sai muito mais barato, do que pagar uma multa de 4, 6 mil. Então, exato, vale muito mais a pena contratar alguém que ajude você a fazer isso do que pagar 4 mil de multa. Exato. Com certeza. Sai mais barato. Então, além do preço, né, que vimos, quais seriam as vantagens que os associados teriam em contratar esse benefício com a Vila Velha? Primeiro, toda a parte de serviço que nós já falamos, né, essa parte de atendimento do e-social, que a gente não cobra absolutamente nada. Então, isso já é um diferencial. Mas o principal talvez seja os preços que a gente está aplicando. E principalmente a flexibilidade de pagamento para eles. A gente está falando de um PCMSO, um custo de R$40, né, por mês. E o Fábio pode até me ajudar aí nesses valores, que ele é parte do comercial, ele entende até um pouco mais que eu. Mas a parte do PCMSO é R$15 por mês à vida e o PGR é R$40. 40. Então, assim, é um preço muito competitivo. Isso para os associados. Né? Isso para os associados. E falando
por exemplo, se a gente fosse procurar um documento desse, um PCMSO, fora do benefício? O triplo. O triplo. Nós fizemos alguns estudos de mercado, né, Uhum. inclusive com associados e não associados. É comum a gente ouvir pessoas que falam em mensalidades de R$300. Nossa. Então é bem acima do que se pratica por aí afora. Não estou dizendo que são todos, né, mas alguns que a gente estudou era nessa linha aí. Inclusive, o nosso LTCAT, o Romulo pode explicar melhor, ele envolve três modelos no próprio laudo, né? Isso. Nós fizemos junto, obviamente, o PGR, que ele pega a parte também previdenciária, né? Então, a gente avalia toda a parte as necessidades previdenciárias, porque o LTCAT, ele visa saber se o trabalhador tem ou não direito à aposentadoria especial. Isso é muito incomum, hoje praticamente não existe em corretoras. E aí, o que nós fizemos? Aglutinamos em um produto só, que é o PGR e o LTCAT, para poder atender essa parte que eu falei da parte de ambiente de risco, que é o 2240. Então, tudo que envolve o 2240 vai junto em um programa só, que é o PGR/LTCAT, que a gente está chamando, tá? Então, é nessa linha que a gente tá indo para também baratear o custo para o associado e não associado, né? Para os corretores em geral, e para que eles possam atender essas normas que a gente vem falando aqui. Então, sai muito mais barato. Sim. Porque é um valor de 300 baixar para 15, assim, média do mercado. Isso. Vale a pena contratar. Para um funcionário é R$45, R$55 por mês. Com toda a garantia de transmissão, de informações. Responsabilidade. Lastrado por tudo que a gente vem falando até agora, né? Sobre todos os sistemas que nós temos, né? Uhum. E é importante também, nos questionam muito, como é que você consegue chegar a esses valores, né? Foi como eu deixei bem claro, a Vila Velha Serviços, ela é especialista em pequenas empresas. Então, a gente sabe, já tem todo o sistema montado para receber esses clientes, né? A gente tem equipes externas e internas que atendem esse tipo de cliente e já atende. Então, é por isso que a gente consegue ser tão competitivo. Sim. E como os corretores podem entrar em contato com vocês para falar sobre o benefício, além da gente também sanar as dúvidas, nossas regionais que estão completamente equipadas, treinadas para sanar as dúvidas de todos, como eles podem entrar em contato com vocês? Através daquele número que eu te passei. O númerozinho Isso. 32269720. Isso. Aí eles falam com a parte comercial. Com a parte comercial, Entendi. Que vai dar todas as informações. Eles podem também falar com vocês pelo site? Pode falar pelo site, pode falar. A gente também depois você pode passar um e-mail, naquele convite que vocês distribuíram, tem todos marketing. Os dados. Isso, então a gente tem a equipe comercial toda por trás, que vai sanar qualquer dúvida, como o Fal falou. As próprias regionais, né, nós já fizemos alguns treinamentos com eles, né, que é justamente para dar qualquer informação. Então, eu até sugiro, que se achar mais fácil, procura alguém da regional, que aí eles dão esses caminhos para a gente fazer essas cotações, fazer essas propostas de prestação de serviço. E a gente também pode voltar ao treinamento a qualquer momento, sem nenhum problema. Treinamento online. Super tranquilo. Então, acho que a gente conseguiu sanar bastante as dúvidas que as pessoas teriam. Vocês gostariam de dizer algo a mais? Um porquê que o associado tem que contratar sim com o Grupo Vila Velha? Essa parte de laudos, medicina ocupacional, segurança do trabalho, além das facilidades, lógicos, que a gente vê, né? A questão da facilidade com o valor, você não ter o trabalho de fazer isso, você ter um terceirizado para fazer isso e com um preço muito menor no mercado, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de falar e apresentar o nosso produto. E, assim, muito do que a gente já falou aqui, né? É importante que o corretor saiba que ele não está aquém dessas obrigatoriedades. Não é só a questão de multa, é a questão da própria saúde do trabalhador dele, como a gente começou. Que é o mais importante, né? Isso. E sugiro, né, essa sugestão, né, de procurar a gente e para a gente explicar, se precisar explicar como é realmente competitivo o que a gente está oferecendo e de qualidade, né?
Então, eu espero que nos procurem para que a gente possa apresentar esses produtos e mostrar como é feito. Né? Mostrar como funciona a plataforma, vão ver que é muito interativa, ela é muito fácil de usar. Né? Então, é bem isso. E o mais importante é a responsabilidade do trabalho feito. É com seriedade que a gente trabalha assim. Tá bom? Perfeito. Então, corretor, fica esse benefício para você. Se estava com dúvida, se por acaso, vi esse benefício, quero contratar, agora é a hora, a gente já viu que o valor é maravilhoso, é muito menor do que o mercado, além da responsabilidade da própria empresa, do Grupo Vila Velha, com vocês associados. E além do que, a gente também tem esse benefício no nosso site, já divulgamos, está no nosso site, na nossa área de benefícios, que você, corretor de associado, tem acesso. Você pode entrar, pode ver todas as informações. Lá também tem um contato de vocês, além de tudo. E hoje a gente fica por aqui com mais um Sim Pode Ouvir Parcerias. E também curtam esse vídeo, compartilhem ele também nas suas plataformas de áudio preferida. Não se esqueçam de comentar qual é o próximo benefício que vocês gostariam de ver aqui. E a gente se vê no próximo Sim Pode Ouvir Parcerias.